Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Filipenses 2:3. Filipenses 2:3, que tem por tema: porque temos que ser humilde. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a humildade é o alicerce que nos molda à semelhança de Cristo, abrindo espaço para que o amor e a graça de Deus transforme o nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, por que temos que ser humilde? Fica comigo que eu vou revelar para você hoje, neste vídeo. Amém? Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque temos que ser humilde. Amém? Na passagem de Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse vídeo é do canal Escolhido, que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Glória a Jesus. Então abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Filipenses 2:3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, por que temos que ser humilde? Muita gente diz que humilhado será exaltado. Será que é mesmo? O humilhado, ele não é exaltado. O humilhado só é exaltado quando ele se humilha aos pés de Cristo. Quando ele se humilha aos pés de Jesus, ele é exaltado. Mas quando ele é humilhado por ser humano, não. Aí ele não vai ser exaltado. Porque existem as leis daqui na terra que ele tem que cumprir e ser cumprida. Não é verdade? E, na verdade, a humildade é uma das virtudes mais essenciais na jornada cristã e também uma das mais difíceis de se praticar. Não é verdade? É uma das mais difíceis de se praticar. Muitas vezes somos tentados a nos vangloriar de nossas realizações ou defender nosso orgulho quando desafiado. Não é verdade? No entanto, a humildade é uma característica fundamental do caráter de Cristo e uma evidência de maturidade espiritual. Ela nos permite colocar as necessidades dos outros à frente das nossas e nos ensinar a depender mais de Deus do que de nossas próprias forças. Não é verdade? Então agora você entende? Humilhado, ele é exaltado, mas quando ele se humilha aos pés de Jesus. Não é verdade? Quando ele se humilha aos pés de Jesus, ele é exaltado. Não é verdade? Então você vê aqui no Sermão do Monte, em Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Veja como a coisa tem que ter uma maturidade espiritual. Porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Porque temos que ser humilde, porque dos humildes é o reino do céu. Então só entrará no reino do céu aquele que for humilde de coração, não é humilde da boca para fora, não é se vangloriando das coisas
que fez. Não, não é humilhando os outros. Não é verdade? Por quê? As pessoas mais humildes tendem a ter maior prazer com a vida, ter maior saúde mental e física. Um ponto muito positivo em relação a essa característica é que ele pode servir como um escudo, suavizando o impacto negativo do estresse no seu bem-estar geral. Amém? Glória a Jesus. Aí você pergunta, e por que temos que ser humildes? Porque as pessoas humildes tendem a ter maior prazer com a vida, ter maior saúde mental e física, e um ponto muito positivo em relação a essa característica é que ele pode servir como um escudo, suavizando o impacto negativo do estresse no seu bem-estar. Tá vendo? Então, por que as pessoas têm que ser humildes? E por que devemos ser humildes? Por causa disso, porque as pessoas mais humildes tendem a ter o maior prazer com a vida, ter maior saúde mental e física. Não é verdade? Então, o que a gente aprende, né? O que a gente aprende em 3 características de humildade, 3 exemplos, 3 exemplos fundamentais de humildade. Primeiro, Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Não é verdade? Ele esvaziando-se e tornando-se servo, como diz Filipenses 2:5-8. Não é verdade? Um outro exemplo, inclusive Moisés, que era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso você vê no livro de Números 12:3. Não é verdade? E o terceiro exemplo, Davi que demonstrou humildade em suas orações de arrependimento. Amém? Glória a Jesus. Então que você possa guardar essa mensagem no seu coração de humildade. Tem que ser humilde, né? Não se vangloriar pelas coisas que faz, mas tudo o que for fazer, faça para a honra e glória de Jesus. Não é verdade? Aí você pode perguntar, e quem foi o homem mais humilde da Bíblia? Você deve perguntar, então, irmão, existe um mais humilde da Bíblia? Né? Moisés era o homem humilde, mais humilde do mundo. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia relata Moisés, né? Moisés era o homem muito humilde, mais do que todos. Amém? Glória a Jesus. Então, como você pode ver, porque ele diz também no próprio Sermão do Monte, né? Em Mateus 5:8 ele diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é verdade? Então, por que temos que ser humilde? Porque temos que ser humilde de coração. Então, se você é humilde, é seu o reino de Deus. Se você é humilde de coração, coração limpo em humildade, né? Você verá a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, para que você saiba, Deus fortalece primeiro a sua raiz. E para você ter uma raiz fortalecida no Senhor, você precisa fazer como disse Filipenses 2:3. Diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Glória a Jesus. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Um tema pequeno, um tema rápido, mas de muita grandeza para aquele que é humilde. Amém? A humildade é uma virtude mais essenciais na jornada cristã e também uma das mais difíceis de se praticar. Amém? Glória a Jesus. Então agora eu quero orar por você, né? Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Hebreus 10:36,
que diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Precisamos perseverar, meu amado irmão, justamente na humildade. Perseverar. Muita gente diz que é humilde, né? Mas é humilde com quem conhece. Mas você tem que ser humilde justamente com aquele que você não conhece, aquele que precisa, né? Por quê? Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Glória a Jesus. Então agora eu quero orar por você. Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos, que eu vou orar por você. Amém? Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a permanecer no centro da Tua vontade, Senhor. Senhor Deus, dar-me, Senhor. Dar-me sabedoria e ajuda-me a ouvir Tua voz dizendo que este é o caminho. Senhor, fala ao meu coração por meio da Tua palavra, Senhor, para que eu tenha entendimento. Senhor, meu Deus, revela as áreas de minha vida em que não estou movendo em direção ao alvo correto. Senhor, se existe algo que devo fazer, mostra-me, Senhor. Mostra-me para que eu possa corrigir o rumo e direção da minha vida. Porque eu desejo seguir Tua vontade e Teus caminhos, Senhor. Porque sei que não nos compete dirigir os nossos passos, Senhor. Senhor, meu Deus, quero andar de acordo com a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita para a minha vida. E cumpre, Senhor, cumpre todo o Teus propósitos para mim e me torna, Senhor, a pessoa que me criaste para ser, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse tema. Senhor, meu Deus, nos ensina a ser humilde de coração. Senhor, nos dá esse dom, nos dá esse talento. Nos ajuda, Senhor, a fazer sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, não é fácil ser um servo Teu nos dias de hoje, mas se o Senhor estiver conosco, nos ajuda a praticar essa humildade, que é um alicerce que nos molda a ser semelhante a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que ajude a todo aquele, Senhor, que se encontra no leito de um hospital, agora, nesta madrugada, em nome de Jesus, e faça a Sua vontade, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que ajude aquele que está se recuperando, Senhor. Dá-lhe uma boa recuperação, em nome de Jesus. Senhor, também eu te peço por todo aquele que necessita de uma porta de emprego. Ajuda teus filhos, Senhor, a manter o sustento de suas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, também eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, restauradora a Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme Tua vontade e hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha para crescimento desse canal do Evangelho de Cristo. Também eu te peço, meu irmão e minha irmã, compartilha no grupo da família aí. Compartilha para 3, 4 pessoas. Por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.